Olá, alunos do Fundamental 2 do Colégio Razão. Eu sou a professora Amanda e na aula de hoje nós vamos falar sobre simplificação de frações algébricas. Vamos falar na aula de hoje de simplificação de frações algébricas. A simplificação de frações algébricas é quando dividimos o numerador e o denominador de uma fração algébrica por um mesmo número, e lembrando que o meu denominador, como eu já falei nas aulas passadas, o meu denominador ele tem que ser diferente de zeros. E ao fazer a simplificação de fração algébrica, eu vou obter uma fração equivalente a essa. E é importante lembrar que a gente vai trabalhar com polinômios. Então, é necessário fatorar os polinômios para depois simplificar. Então, vamos ver como é que a gente faz para simplificar essa fração algébrica. Primeira coisa, eu vou pegar 2/5 vezes A dividido por A, B dividido por B, C dividido por X. Então, ou seja, aqui eu tenho que essa fração aqui é irredutível, então eu vou conservar, vai ficar 2/5. A dividido por A é 1. B dividido por B é 1. Então, sobrou quem? C sobre X. Então, ou seja, aqui eu vou ter 2 sobre 5 vezes C sobre X. Então, ou seja, aqui eu tenho uma multiplicação de fração. Multiplico o numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ficar o seguinte, 2 vezes C, 2C, 5 vezes X, 5x. Então, ou seja, eu vou ter que a resposta vai ser 2C dividido por 5x. Então, ou seja, essa aqui é uma fração que é equivalente a esta fração algébrica. Então, vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, pessoal, eu tenho o seguinte, eu tenho a quadrado mais AB dividido por A quadrado menos B quadrado. Então, olha só, vamos analisar aqui. Aqui, eu tenho que o fator em comum é quem? É o A. Então, ou seja, eu vou colocar em evidência o A. Então, vamos analisar aqui. Então, aqui, pessoal, colocando em evidência, eu tenho que A vezes A dá A quadrado, A vezes B dá AB. Aqui eu tenho a diferença de A elevado ao quadrado, B elevado ao quadrado. Então, aqui eu posso abrir, então eu vou ter o quê? O produto da soma pela diferença de dois termos. Então, olha só, pessoal, aqui A mais B dividido por A mais B dá 1. Então, sobrou quem? Sobrou A dividido por A menos B. Então, vamos agora, pessoal, ou seja, A sobre A menos B é uma fração equivalente a quem? A quadrado mais AB sobre A quadrado menos B quadrado. Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, pessoal, para mim estar desenvolvendo, eu preciso falar dessas propriedades aqui com vocês. Então, olha só. Aqui, pessoal, eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a N. Então, ou seja,
Aqui, eu tenho uma divisão. Então, lembra daquela propriedade? Bases iguais, conserva a base e subtrai o quê? Os expoentes. Então, vai ficar A elevado a M menos N. Então, não esqueçam dessa propriedade, que a gente vai usar logo mais no próximo exemplo. E aqui, pessoal, eu tenho A elevado a menos N, ou seja, eu tenho um expoente o quê? Negativo. Então, olha só, quando eu tenho um expoente negativo, eu faço a inversão para transformar em expoente o quê? Positivo. Então, vai ficar 1 sobre A elevado a N. Então, vamos agora para o nosso exemplo. O nosso exemplo é o seguinte. Eu tenho aqui uma expressão, uma fração algébrica. Eu tenho aqui uma fração algébrica e eu quero simplificar essa fração algébrica para obter uma fração equivalente a essa. Então, vamos aqui, pessoal. Olha só, se eu pegar aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou simplificar. Aqui, eu tenho o seguinte. Para mim simplificar, eu vou dividir o numerador por 2 e o denominador por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, vamos aqui, ó. Então, vai ficar 1 sobre 2. Agora, perceba uma coisa. Aqui, x elevado à quinta, x elevado à quinta, x elevado ao cubo, divisão de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 5 tira 3, fica quanto? 2. Aqui é a mesma coisa, bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 2 menos 5, dou o sinal do maior e subtrai. Então, vai ficar y elevado a menos 3. Como eu falei para vocês na observação, que quando eu tenho um expoente negativo, eu faço a inversão para transformar em quê? Em expoente positivo. Então, olha só, 1 vezes x quadrado vai ficar x quadrado. E aqui, pessoal, aqui eu tenho y menos 3, expoente negativo, faço a inversão para ficar o quê? Positivo. Então, vai ficar 2y elevado ao cubo. Então, aqui eu tenho o quê? Uma fração equivalente a essa fração algébrica.